Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos os nossos queridos amigos que nos estão a ver e a ouvir em Portugal, os nossos queridos amigos que nos estão a ver e a ouvir no Brasil. Sejam muito bem-vindos a esta conversa que vamos ter hoje sobre trauma. Vamos falar sobre trauma e sobre constelações familiares. É uma alegria estar aqui a partilhar este espaço novamente com o meu querido amigo Rinaldo e hoje com duas convidadas super especiais. A Ana Cecília, que nos acompanha desde Ribeirão Preto, no Brasil, estado de São Paulo, que é consteladora, e a Manuela Pedro Silva, minha querida amiga, aqui de Portugal, que vive na região do Porto, também consteladora. O meu querido amigo Rinaldo, que eu já falei nele, que é escritor, que é músico, que é poeta, e que também que trabalha na área da mediação, não é? Tem uma atividade, uma experiência já longa na área da mediação, e com quem nós, e entre os dois, criámos este projeto da conexão Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, unidos por um oceano de afetos do qual nós temos este tesouro tão grande que é um idioma comum e que nos permite estar a conversar hoje. Que nos permite estar a conversar hoje, não é? Sem pensar que precisamos saber outro idioma ou utilizar um intérprete, como às vezes acontece nas formações, não é, Manuela? As formações, às vezes, que vamos à Alemanha ou que vamos a outro lugar, que é preciso, não é? E também são muito valiosos os intérpretes e o trabalho deles é muito valioso para todas as pessoas que estão a desfrutar daqueles momentos. Nós temos a facilidade de poder comunicar sem essa necessidade e isso é muito bom. Então, hoje vamos falar sobre trauma e constelação familiar, mas antes disso eu vou passar aqui o testemunho para a Ana Cecília, para ela nos falar um bocadinho de si, do seu trabalho, e depois seguiremos para a Manuela, e depois para o Rinaldo, e depois seguiremos com o nosso tema. Ana, força! Boa tarde a todos aqui, né? Portugal já boa noite, né, Marcos? Com a diferença de fuso, não é isso? É uma alegria estar aqui com vocês, tá? Com todos os nossos irmãos aí também portugueses, não é? Unidos pelos laços de afeto, como você falou, né? E eu sou psicóloga clínica, não é? Mas a constelação aconteceu para mim antes da psicologia, há 10 anos atrás. E aí eu sigo na linha fenomenológica existencial também, né? Tenho um carinho muito especial com as crianças, o meu trabalho também é voltado com as crianças, e com esse olhar cuidadoso, com esse olhar organizado, né? Que o nosso querido Bert deixa pra gente, né? Esse legado imenso, tá bom? Obrigado, Ana, pela tua participação, pela generosidade e disponibilidade para estares connosco aqui, partilhar este momento. E agora passo a palavra para a Manuela. Pois, boa noite a todos e a todas, aqui desde o Porto, desde os arredores do Porto. Bem-vindos todos, os portugueses, os brasileiros e de todas as nacionalidades, todos são bem-vindos. É um gosto estar aqui, é uma honra estar aqui a partilhar este espaço com a Ana Cecília, com o Rinaldo, com o Marco. É uma honra muito grande. Através desta conexão às constelações que nós estamos unidos, esta ciência do amor, da união, dos relacionamentos, não é? Dos relacionamentos, sim, da inclusão, é tão bom, é tão gratificante poder estar aqui, é uma bênção. Bem-ajam todos. E passo agora para o Rinaldo. Rinaldo, nosso amigo Rinaldo, que hoje parece um astronauta. Oi, gente, é uma alegria enorme estar aqui. Me ocorre, aqui no Brasil, tem tido uma grande discussão a respeito dos efeitos, não do trauma, mas da internet. Esse filme, O Dilema das Redes, está discutindo muito, né, os efeitos danosos das redes. E me ocorre dividir com vocês que, assim como tudo na vida, inclusive o trauma,
tudo depende da forma como a gente se relaciona aos eventos, né? Então, assim, a internet, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, tem um lado que é complexo, vamos dizer assim, mas tem um outro lado que, para mim, é maravilhoso. Por quê? Marco foi o meu padrinho nas lives. Eu nunca tinha me atrevido a fazer uma live na vida, quando ele me convidou para fazer com outros 4 homens, um em cada país, uma live sobre o masculino. Eu falei, beleza, vou fazer. Aí fizemos ela, falei, bom, vou começar também, eu comecei a fazer uma individualmente, convidando alguns amigos, que é um toque-toque sem conflito aí, para a gente falar da questão do conflito. E aí começamos, em março, a fazer uma coisa só de nós dois, buscando uma conexão Brasil. E é maravilhoso, assim, eu vi 4 pessoas na tela aqui. Eu hoje brinquei nas redes sociais, são os nossos primos, né? Porque tanto a Manuela quanto a Ana Cecília são pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente acompanha nas redes sociais, nas postagens, nas publicações. A gente observa que elas também acompanham aquilo que a gente faz, né, Marco? Aquelas lives que a gente faz. E aí, no final da última live, veio esse desejo. Vem cá, mas vamos botar essas pessoas também para dar voz a elas. Eu acho que só tem que enriquecer o objetivo desses encontros, que é levar adiante esses ensinamentos do Bert Hellinger para nós, inclusive. Né? Eu me considero sempre um aprendiz nesse processo e eu tenho certeza que hoje vai ser uma tarde de grande aprendizado, ainda maior pelas nossas convidadas. Muito obrigado e vamos nós. Marco, devolvo para você aí, começarmos a falar sobre trauma. Muito obrigado, Rinaldo. Só dizer-te que a tua imagem congelou, não sei se deste conta, nós estamos a ouvir-te bem e por isso está tudo bem. Ok, agora já melhorou. Então, vamos falar então, hoje o tema que nos propusemos falar de hoje é sobre trauma e sobre como a constelação familiar e tratar do trauma, não é? Como estas duas dimensões se podem encontrar. Então, eu procurei, eu queria fazer só aqui um esclarecimento em relação a isto que eu vou dizer a seguir, que é, eu procurei encontrar uma definição para aquilo que é a constelação familiar e para aquilo que é o trauma, que é a terapia de trauma, mas pedir-vos que não se limitem àquilo que eu vou dizer, está bem? Porque às vezes colocar limita, não é? Limita. Então eu vou procurar expor da forma como eu conseguia encontrar, não é? A definição, mas não nos vamos limitar só a isto, está bem? Então, como é que a constelação familiar e o tratar um trauma, como é que estas duas dimensões se podem encontrar? Se pensarmos que a constelação familiar, ela ajuda-nos a restabelecer relações interrompidas com outros seres humanos e ajuda-nos a integrar partes interiores nossas que estão perdidas ou que ficaram escondidas, não é? Em algum momento. E a terapia de trauma, não é? Quando tratamos com trauma, trata-se de redescobrir a força de vida instintiva, aquela vida animal e as reações naturais, para integrar, ajuda também a terapia de trauma a integrar os choques que sofremos no nosso sistema, sobretudo no nosso sistema nervoso. A definição de trauma, um trauma pode ser definido como a consequência de um choque que alguém teve, que nós tivemos, e que não pôde superar num determinado período de tempo. E o que é que acontece? Esse trauma que não foi superado vai se converter em sintomas. A experiência traumática que pode ter acontecido a uma determinada pessoa ou a nós próprios, não sendo superado, transforma-se em sintomas, converte-se em sintomas. Então, o que é que pode ser um choque? Como é que nós podemos exemplificar ou falar de um choque ou de um trauma que alguém tenha? Então, um choque ou um trauma pode ser explicado como uma situação que com que uma pessoa se depara e que lhe ameaça a vida. E fica com a sensação de que a morte parece estar a uma fração de segundo de distância, ainda que já tenha ultrapassado aquela situação. E numa situação destas, uma pessoa que sente isto e que passa por isto, sente que não pode lutar e que nem pode fugir e sente-se totalmente impotente. Este é o choque, não é? que acontece quando uma situação traumática surge. E tal como os animais na natureza,
os seres humanos têm tendência em situações dessas a ficarem congelados. Congelam nesse momento e, de alguma forma, para conseguirem sobreviver, não é? Dissociam-se dele. O que é que isto quer dizer? Que é como se numa parte da nossa mente abandonasse o corpo para não estar em contacto com aquela experiência traumática. E como é que podem ser sintomas de trauma? Uma pessoa que tenha passado por um trauma pode experimentá-lo através de um flashback, não é? De repente passa-lhe na cabeça ou na mente, ou vê alguma coisa no seu ambiente que faz ter que lhe remete para a situação do trauma, e tem essa recordação do momento terrível, e são situações que podem acontecer no dia a dia, não é? Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo meu que eu depois desenvolvo um bocadinho mais à frente. Eu dei por mim em determinadas fases da minha vida, umas mais que outras, em que eu sinto um certo receio de estar em espaços fechados. E não me lembro de ter passado por nenhuma experiência traumatizante que me pudesse provocar este receio, porque é um receio irracional, ao ponto de me provocar pânico. E este é um exemplo de que, por exemplo, eu preciso de me deslocar, por exemplo, para ir ao médico, e preciso de entrar no edifício onde vai ser a consulta, na clínica, e preciso de entrar no elevador. E não está nada, não se passou nada naquele momento, não é? Não houve nada que me fizesse sentir mal, nem pânico, mas eu olho para o elevador e vem essa experiência do terror, do pânico, e eu não tenho motivo nenhum para me sentir assim. Contudo, a sensação e o sentimento vem, e eu sinto no meu corpo. E isto é um exemplo de como uma situação corrente do dia-a-dia me pode remeter para um flashback ou para uma memória de algo que me aconteceu, e depois desenvolvo aqui um bocadinho mais à frente onde é que eu fui ressignificar esta questão dos espaços fechados, e que de repente me faz sentir um terror ou um pânico que é inexplicável. Sintomas do trauma também se podem manifestar no corpo na forma de uma hipertensão, por exemplo, uma pessoa que tenha uma hipertensão crónica, ou que tenha palpitações, ou que tenha suores frios, alterações do sono, perda de apetite, falta de concentração, não é? E o que é que acontece quando nós começamos a identificar estas sensações? Começamos a evitar, se nós vamos para um determinado lugar e sentimos-nos assim, começamos a evitar aquele lugar. Se nós estamos com uma determinada pessoa e voltamos a ter estas sensações, começamos a evitar estar com aquela pessoa. Isto começa a limita a nossa vida, limita os nossos passos, e no limite pode fazer com que a nossa vida seja, como no limite, não é? Muitas pessoas podem ficar simplesmente não quererem sair de casa, não terem uma vida normal, uma vida ativa, terem amizades, poderem ter uma vida normal, não é? E isto, claro, naturalmente, são situações que eu recomendo vivamente que quem passe por isto e esteja nesta situação, que procure uma ajuda, não é? Ou alguém que possa ajudar, e esperamos que hoje algo que no tempo que vamos estar juntos certamente não se consegue tocar em tudo, mas que possa ser de alguma forma também uma ajuda, ainda que limitada, não é? Também porque temos um limite de tempo. Então, situações que geram um trauma, que podem gerar um trauma. Podemos pensar em situações da natureza que podem acontecer a qualquer momento, por exemplo, não é? Passar por uma experiência de um terremoto, não é? Passar por uma experiência de um tsunami, passar por uma experiência de um incêndio, de um ataque de um animal, por exemplo. Isto são exemplos de traumas causados por acontecimentos naturais, não é? que são da natureza. Também podemos passar por traumas devido a eventos causados por outros seres humanos, não é? Onde alguém pode ser ameaçado de morte, onde alguém passou por uma situação de guerra, ou viveu num ambiente de guerra, por exemplo. No meu caso, eu nasci num país que estava em guerra, não é? E esse ambiente, embora eu não tenha vivido ou não tenha memórias daqueles tempos, essa informação, ela ficou presente, não é? Os meus familiares viveram aquela experiência, e nós hoje sabemos até que essas experiências transmitem-se de umas gerações para as seguintes, não é? E isso também está aqui presente, e de um momento para o outro eu posso ter um sentimento ou uma sensação
que eventualmente pode remeter para aquelas experiências. Situações de guerra, não é? A fuga a uma situação de guerra, passar por situações de tortura, ou acidentes, ou roubos, ou questões de saúde, por exemplo, que obriguem a uma intervenção, uma operação, uma intervenção cirúrgica. Tudo isto são situações que geram traumas, não é? O confronto com a nossa morte, ou com a morte ou com a nossa própria mortalidade, por exemplo, quando morre alguém da nossa família, ou quando alguém mesmo desconhecido sofre um acidente à nossa frente e perde a vida, isto leva-nos para esses lugares. Também o trauma infantil, quando uma criança, ou quando alguém na sua infância, não é, sofreu situações de violência, ou de abandono, ou de separação, ou de abuso, e que sentiu isso como uma ameaça à sua própria vida. Isto frequentemente acontece dentro das famílias, não é? Isto conduz a transtornos profundos no desenvolvimento das pessoas, transtornos relacionados com apego, transtornos de personalidade. E nós, quando abordamos estes temas dentro da constelação familiar, temos que ser muito cautelosos, porque a constelação familiar pode, se o facilitador não tiver esta cautela, este critério, pode significar uma retraumatização da pessoa. Uma retraumatização da pessoa que nos vem pedir, ou que nos traz um tema que é traumático para essa pessoa. E porquê? Porque a constelação familiar é uma abordagem cênica, não é? É uma abordagem em que nós vamos fazer uma representação, não é? Não é só isto, não é? Eu estou a procurar simplificar o mais possível, mas tem uma parte que tem a ver com o psicodrama de Virginia Satir, não é? Que nós sabemos que é uma das contribuidoras, que é um dos contributos para a constelação familiar como nós conhecemos hoje, e como é uma representação cênica em que se coloca num determinado espaço a representação do tema que a pessoa que nos procura traz, nós temos que ser cautelosos porque pode haver uma retraumatização, ou seja, um intensificar do trauma, e é preciso ser cauteloso quando nós fazemos o trabalho desta forma. A pessoa que nos traz o tema traumático tem diante dos seus olhos a situação que lhe causou o choque. Isso pode aumentar a intensidade do trauma, não é? E nós, enquanto facilitadores, quando queremos utilizar esta abordagem, precisamos ter esse cuidado, esse critério, essa cautela. Porque a retraumatização pode se tornar incontrolável para o velho choque, para a situação em que a pessoa ficou congelada. E isso pode se manifestar na pessoa que está ao nosso lado, vou-lhe chamar o cliente, através de uma sobrecarga emocional real. De repente a pessoa está ao nosso lado e tem um ataque, por exemplo, de choro compulsivo, e que tem dificuldade de respirar, fica muito nervosa. Isto pode provocar uma situação séria de saúde também, não é? Então nós precisamos de ser muito cautelosos e muito, muito cuidadosos e ter muito critério quando fazemos a abordagem desta forma. E, para além de que, pode provocar um surto. Então, é preciso sermos, novamente, estou sempre a repetir porque é muito importante, precisamos de ser ter uma abordagem com, não sei se utilizam esse termo no Brasil, mas com pezinhos de lã, com muito cuidado, passinho a passinho, e ir somente até onde a pessoa possa suportar. E quiser ir, a pessoa tem que querer ir, tem que querer avançar. Se a pessoa não quiser avançar, nós, enquanto facilitadores, devemos procurar, devemos usar de contenção, devemos conter a nossa, às vezes, vontade, não é? De querer ir mais além do que devemos e procurar estar contidos. A contenção é um aspecto muito importante do trabalho com trauma. Então, a retraumatização é um processo que pode ser muito forte para a pessoa que nos traz o tema, pode originar um surto, e por isso nós precisamos de ter muito critério quando fazemos abordamos desta forma. Também pode provocar dissociação, ou seja, a pessoa internamente está a olhar para aquela representação, mas dissocia-se, é como se não estivesse ali. E isso às vezes manifesta-se no seu corpo como a pessoa fica pálida, fica com lentidão de movimentos, fica reações semelhantes como se fosse uma pessoa sonâmbula, não é? Parece que não está ali, é como se saísse do seu corpo, porque a situação é tão dolorosa que a pessoa dissocia-se daquilo e vai para um lugar dentro de si própria
e fica aliada, não é? E estas mudanças com frequência não se notam, e nós temos que ter em conta que a retraumatização reforça o congelamento que a pessoa tinha do sistema nervoso, reforça o congelamento do seu próprio sistema nervoso. E isso pode, ao invés de ajudar, pode estar a prejudicar. Nós precisamos ter essa noção. Sempre quando me quiserem interromper ou fazer alguma pergunta, por favor, está bem? Porque se me dão espaço, tempo de antena, eu vou falando e quando me der conta já passou muito tempo. Então, nós, enquanto facilitadores, temos que ter o cuidado de não subestimar o efeito e o poder que as recordações têm, as recordações relacionadas com o choque que causou o trauma têm. E temos que ter cuidado para não sermos nós a tomar a decisão do que é que se vai estabelecer naquela representação cénica que a constelação nos traz. Porque isso faz-nos perder o contacto com o cliente. E nós temos que estar muito atentos ao cliente durante a constelação e muito atentos aos sinais para perceber se o cliente está a ficar sobrecarregado, está a ficar sobrecarregado, está a ficar, o trauma está a voltar e estamos a intensificar. Precisamos de ser cuidadosos nesse ponto. Então, os princípios desta abordagem, quando nós juntamos a constelação familiar e o trauma, são muito úteis. Porquê? Porque promovem o empoderamento do cliente. O cliente é que decide. E nós temos que estar sempre em contacto com ele para sabermos até onde está disponível a ir. Então, nesse sentido, o cliente decide se quer avançar e até onde quer chegar. E nós, enquanto facilitadores, e quem trabalha nesta área, eu recomendo vivamente que procure ampliar a sua capacidade de contenção. De contenção significa nós não fazermos mais do que aquilo que devemos. E significa também desacelerar, procurar ir a um ritmo lento, avançar a um ritmo lento. Porque sabemos da constelação também que menos é mais. Não é? Quanto menos nós interferimos, mais promovemos o processo de encontrar uma solução para a pessoa que nos procura. Não é? E passinhos de bebê. Um passinho de cada vez. Sim. Sim, Rinaldo. Queria que a gente desse uma rodada aqui, eu queria também fazer uns comentários sobre, mas pode concluir, termina aí, faz a conclusão sua. E passinhos de bebê, um passinho de cada vez, porque nós podemos sentir que se pode dar mais um passinho e depois estamos atentos à reação da pessoa que está connosco, não é? E aí, atentos à reação da pessoa que está ali connosco. E aí podemos também perceber, ter essa percepção, mantendo essa contenção, se o processo está a encaminhar-se para algo, para uma solução que seja adequada para aquela pessoa que está ali. Força, Rinaldo. Obrigado, Marco. Eu queria pegar esse ponto aí que você falou mais no final para honrar aqui um constelador que eu respeito muito, que é o Stephen Hausner. Quando você propôs, nós tínhamos falado em fazer depois de amor de seus efeitos, ódio de seus efeitos. Essa tinha sido a minha sugestão. Aí você trouxe trauma, não, vamos fazer sobre trauma, né? E quando você falou, eu gosto muito do que ele faz. Então, muito do que eu vou falar aqui é um pouco que eu ouço ele também falando e que eu também utilizo nas constelações que eu faço, né? Primeira coisa relacionada a esse risco da gente, não um risco, né? Mas o cuidado que o constelador deve ter. O Stephen fala muito do constelador jamais tirar o olho do seu cliente. Às vezes o constelador está muito conectado ao campo, ele está conectado aos representantes, são tantas as informações e muitas vezes ele esquece de estar conectado ali a quem está ao lado dele. E ele, inclusive, comenta, olha, às vezes você tem que segurar os representantes, porque não adianta a constelação ir para um lugar e o próprio representante está indo para um outro lugar, ou está entrando num processo interno que está distanciado, né, desse campo de olhos abertos, desse amor que vê e tal. Então, eu acho que esse é o mais importante. Quando o constelador está ali, conectado ao seu cliente, além de estar conectado a todo o resto, ele percebe o que está acontecendo ali
e ele faz com que todo o trabalho seja a serviço do cliente. Às vezes tem que segurar, às vezes tem que dialogar diretamente com o cliente e tal. Eu queria voltar um pouco também naquilo que você já falou, né, do que é o trauma. A gente faz essas perguntas, mas para a gente também nos orientar a, antes da live, pensar um pouco sobre isso. E eu gosto de trazer casos concretos. Você falou aí, né, dos traumas relacionados a eventos, terremotos, e pode acontecer. Mas dentro desse conceito me ocorre levantar que o trauma, se eu bato o meu braço na porta, dói, pode causar um trauma, né? Mas nós estamos falando aqui do outro... Alô? Sim, continua, Rinaldo, estamos a ouvir. Eu estou me falando aqui de um outro tipo de trauma, que é um trauma que, como você também falou, ele não é um trauma que causa uma dor e depois ele vai embora. Ele é um trauma que, além de causar uma dor, ele tem essa característica dele imobilizar a gente, muitas vezes, ele congelar a gente. Ficamos sem o Rinaldo, vamos ter que continuar sem ele por um bocadinho, ele já vai regressar, provavelmente ficou sem ligação. Ele está a trazer uma abordagem também interessante, não é? Que o trauma tem um trauma físico, não é? Pode causar-nos um trauma no corpo e deixar-nos um trauma também, precisamente por via dessa dor, não é? Dessa dor provocada pelo trauma físico. Já temos aqui outra vez o Rinaldo. Caiu a ligação, Rinaldo. Sim, continua. Eu estou aqui no celular, me desculpem. Mas então, retomando, né? Esse trauma que nós estamos falando, como você também bem comentou, ele é um trauma que nos imobiliza, nos congela. E de uma maneira geral, por que isso acontece? Porque a gente, diante dessa situação de risco da morte, que você bem lembrou, a gente se vê muito vulnerável. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos que talvez me ajudem a falar o que eu acho, que também esclareçam aquilo que você falou, né, que são os conceitos. Para além desses eventos como o terremoto, nós podemos imaginar um trauma, uma dor muito grande no âmbito familiar, que é o âmbito que a gente trata mais das constelações, né? Aquela situação onde eu, muito pequeno, eventualmente minha mãe, quando eu tenho lá 1, 2 anos, 3 anos, ela tem outro filho, e esse filho corre um risco de morte, e os olhos dessa família todos se voltam para esse novo filho, e eu sou obrigado a morar com outro parente, e isso para criança de 2, 3 anos é uma dor, né? É uma tristeza, é um medo, é um desespero, e num certo momento vai para o lugar da possibilidade de uma desintegração, né? Da possibilidade de morte. Então, é nesse sentido que eu vejo o trauma como uma reação daquele vulnerável que, para sobreviver, então o trauma tem essa característica também positiva, que ele é um recurso para a gente, naquele momento de muita vulnerabilidade, falar assim, nossa, em vez de morrer, eu vou fechar o meu coração. Eu prefiro não olhar para isso, porque olhar para isso está demasiadamente forte e intenso para a minha sobrevivência. E aí eu me fecho. Então é um movimento de início, um movimento que tem a ver com a sobrevivência e tem a ver com a saúde mental daquele indivíduo muito vulnerável, né? E aí, então, eu crio alguns filtros protetores. Por quê? Porque essa situação muito opressiva que está diante de mim, ela tem que ser um pouco atenuada, para que eu consiga seguir adiante, para que eu consiga dialogar comigo mesmo e dizer, não, eu consigo, nesse momento, estar sozinho, eu consigo viver e sobreviver sem necessariamente eu ter aquela mãe olhando para mim, né? Ou o pai que agride a minha mãe, que me agride. Isso também é de uma dor tão grande que, da mesma maneira, a forma de eu dialogar amorosamente com a minha própria sobrevivência é deixando de olhar para isso, fechando os meus olhos e o meu coração para esse tipo de dor. Só que aí surgem, Marco, a meu ver, 2 problemas. O primeiro deles é que a vida ela é algo que está sempre se movimentando, e na hora que eu crio esse filtro, eu, de certa maneira, eu bloqueio uma energia.
né? É para minha sobrevivência, mas aquilo vai me impedir de desenvolver da maneira como eu poderia, porque eu vou estar ali criando um filtro e um bloqueio em relação a quem? Em relação à minha própria origem. Aquele lugar de onde eu venho, ao amor da minha mãe, ao amor do meu pai. Então, esse é um problema menor, porque diante da possibilidade de morrer, a gente sobrevive e depois cuida do problema, né? E aí, o segundo problema é que essa energia que está bloqueada, ela persiste. E ela como que buscasse, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velho, adolescente, a gente vai ficando adulto, e é como se essa energia, ela precisasse de dialogar com esse bloqueio para ela seguir em frente. Então, uma das perguntas que a gente colocou é, puxa vida, por que será que muitas vezes, eu tenho um pai que era muito agressivo e, às vezes, eu acabo me aproximando de companheiros que também são agressivos. É como que se, no aspecto mais inconsciente, aquela energia que está ali bloqueada, ela busca uma nova experiência semelhante àquela para que eu consiga fazer essa energia fluir a partir de um novo aprendizado. Eu vou ficar por aqui, Marcos, senão eu falo muito e eu queria ouvir um pouco dos colegas para depois a gente, eventualmente, se for o caso, aprofundar. Muito obrigado. Obrigado, Rinaldo. Eu coloquei precisamente aqui na imagem uma das questões que a Ana Cecília nos tinha comentado, precisamente a respeito do que tu acabaste de comentar. Sim, Ana, força. Pois é, quando, né, nessa questão, é normal sentirmos atraídos por situações semelhantes, né, aquelas que nos traumatizaram no passado, pegando o gancho aí do Rinaldo, não é? E realmente, né, o passado, situações que aconteceram no passado, né, se não estão no nosso, geralmente estão no nosso inconsciente, e estão nas nossas memórias, no nosso corpo, não é? Então, e o passado é um lugar conhecido também, né? É um lugar que é um lugar seguro, vamos dizer, né? Então, um lugar que a gente já conhece. Então, acho que isso também, né, de certa forma, traz, né, essa maior possibilidade de a gente estar se remetendo a situações traumáticas passadas. E aí eu coloco uma questão, né? O que é normal, né? O que é normal? Quais as situações, né? Uma dos questionamentos do trauma, né? O que é normal para mim? O que é anormal para Manuela? O que, né? Então eu abro para esse momento para a gente refletir, né? Um pouquinho nesse, se vocês estiverem de acordo, né? O que é normal? Manuela quer dar o seu... Eu vou deixar a resposta para ti. De qualquer das formas, vou voltar atrás ao Rinaldo e identificar aqui nesta dinâmica que ele esteve a falar, o movimento do amor interrompido, que constatamos muitas vezes dentro da constelação, que é aquele movimento de regresso ao pai ou à mãe, em que por vezes percebemos na pessoa que está ali a fazer esse passinho que tu dizes, Marco, de bebê, e eu chamo passinhos de formiga. Eu digo que são passinhos de formiga porque são passinhos muito pequeninos, muito focado, muito concentrado, e esse percurso, por vezes, essencialmente, quando já está mais próximo do pai ou da mãe, que se sente que aquela emoção vem de uma forma muito mais intensa, às vezes a pessoa precisa do nosso braço ali por trás dela, mão na mão, acompanhar, porque efetivamente sente-se que há ali memórias que começam a despertar ou que estão despertas de algo que aconteceu e que foi difícil. Eu recordo, por exemplo, que isso aconteceu comigo. Eu, uma vez, fiquei com o meu sobrinho em casa, minha irmã foi sair com o marido durante 2 ou 3 dias, e ele era pequenino, eu tinha meses, e eu fiquei com ele, e ele, claro, chorou quando os pais se afastaram. Eu cuidei dele o melhor que pude, e quando os pais regressaram, vieram todos contentes, olá e tal, e ele olhou assim, ficou muito sério e fez isto. Virou a cara.
virou a cara ao pai e à mãe. Portanto, a reação da criança, que é muito pequenina, nós pensamos que as crianças antigamente, inclusive, eu ouvia dizer que as crianças não ficavam impressionadas, portanto, os acontecimentos não ficavam registados enquanto eram pequeninas, 2, 3 anos, mas nós sabemos que isso não é verdade. E nota-se que há uma reação. E muitas vezes fica para o resto da vida. Às vezes nota-se numa pessoa que tem dificuldade em concretizar algo, começa um projeto, leva-o e quando está quase, recua. Portanto, é o mesmo movimento em relação à mãe, por exemplo, em que vai e depois chega àquela altura, tem dificuldade em fazer esse movimento para a mãe ou para o pai. É muito interessante observar as constelações através dessa perspectiva, porque surgem efetivamente muitos casos de traumas nas constelações. Eu recordo outro, por exemplo, entretanto eu passo já a palavra ao Marco. Não, à vontade, Manuela, por favor. Das gravidezes gemelares, em que um dos gêmeos morre e o gêmeo sobrevivente muitas vezes tem uma sensação estranha e uma relação estranha, um medo à morte. Nota-se perfeitamente que há ali uma memória celular, uma memória mesmo dentro ainda do útero da mãe. Isso é muito interessante, é apaixonante mesmo. E eu gostava, Marco, então vou-te passar a palavra para que possas responder. Obrigada. Obrigado, Manuela. Então, a Ana Cecília falou do que é normal. Deixa eu ver se eu entendi bem. O que é normal em termos de trauma, o que pode ser um trauma para mim, pode não ser um trauma para outra pessoa. É isso? Sim. Pronto, então eu vou aproveitar aqui também o gancho que a Manuela me deixou para pegar também na tua questão, precisamente porque nós sabemos dos princípios básicos de vida da constelação familiar que a conexão com o pai e com a mãe é fundamental, não é, para o nosso sucesso. Então, e se o trauma vem da relação com o pai e com a mãe? Não é? Nós já comentámos aqui, não é? Que o trauma, todos nós, enquanto filhos, temos uma lealdade profunda para com o nosso pai e para com a nossa mãe, mesmo que seja inconsciente, e mesmo que para o exterior nós verbalizemos que não. Ainda hoje tive aqui uma experiência dessas, não é? De uma criança numa escola que está aqui, portanto, em Portugal, e que a criança comentou que se a mãe morresse não fazia falta nenhuma, não é? E é claro que quando eu começo a observar qual é a origem desse comentário, eu percebo, não é? Eu percebo qual é a origem. Não vou entrar muito em detalhe, porque é uma situação, mas é uma boa forma de nós também colocarmos para ajudar aqui nesta questão. Então, se o trauma vem do pai ou da mãe, como é que nós podemos ressignificar este trauma? E eu estou a ser muito genérico, porque nós sabemos que a situação específica tem que ser tratada especificamente. Então, isto é tudo conceitos genéricos. Como é que eu posso ressignificar se o meu pai foi um homem violento? Se o meu pai era um homem, por exemplo, que são situações que as pessoas falam muito, não é? Mais do pai do que da mãe, não é? Se o meu pai foi um homem muito violento, ou o meu pai bebia muito e dava-nos um mau ambiente em casa, e eu sei que no meu íntimo eu tenho uma profunda lealdade ao meu pai, cada vez que eu julgar ou condenar o meu pai, eu também estou a julgar e a condenar uma parte de mim. Sim. Não é? E isso, embora e a Ana Cecília falava-nos nisso, para a minha consciência, e porque partindo do princípio que a questão do trauma ou do maltrato vem do pai, porque também pode vir da mãe, trata-se apenas de um exemplo, não é? Vem do pai, então eu coloco-me um filho, que nós sabemos que tem uma profunda lealdade ao pai e à mãe, mas que primeiro está à mãe, não é? A conexão inicial é com a mãe, vai defender a mãe. Então, do ponto de vista da sua boa consciência, aquilo que nós sabemos que é a consciência boa, não é? Ele sente-se bem que está do lado da mãe, mas internamente a condenação que ele fez ao seu pai, ainda que para fora ele diga, não, eu tenho que defender a minha mãe porque a minha mãe está certa e o meu pai está errado, não é? Neste contexto. O meu pai é que é o violento.
A minha mãe é a que nos protege. Então eu fico do lado dela, mas eu internamente, ao condenar o meu pai, eu começo a condenar uma parte de mim também. E a questão é que, se isto acontece durante um período prolongado de tempo, eu começo a ter um sentimento dentro de mim que se pode transformar numa raiva, não é? E mais tarde, um jovem que cresce neste ambiente, que se torna num jovem adolescente e o jovem adulto e depois adulto, essa raiva pode perfeitamente, é muito, muito comum, vir a espelhar aquilo que foi o comportamento do pai, não é? Sim. Porquê? Porque essa raiva transforma... Todos nós temos agressividade dentro de nós, faz parte da nossa natureza humana. Agora, se eu permito que essa agressividade se transforme em violência, isso já é algo que eu posso, de alguma forma, decidir, não é? Mas se esta raiva que foi crescendo dentro de mim ao longo dos anos, fruto de um comportamento que pode ter sido violento do meu pai, e eu condenei-o por esse motivo, ela cresce dentro de mim e quando eu me transformo num homem adulto, a minha agressividade interior, junto com essa raiva, transforma-se em violência direcionada para outras pessoas, não é? Então, isto para dizer o quê? Que esta dinâmica do trauma vir da origem familiar ou do pai ou da mãe pode ser ressignificada através da terapia, da constelação familiar e trauma, olhando para aquilo que é essencial, para aquilo que é a essência do pai e que é a essência da mãe. E a essência do pai e a essência da mãe, aquilo que eu vou chamar aqui, penso que faz sentido, a essência, a energia vital, vem da biologia. Vem da biologia. E a biologia o que é que nos diz, não é? Sendo assim pode parecer um conceito muito de base e simples, mas nós sabemos do nosso querido Bert Hellinger que o essencial é simples, não é? Que a função biológica do pai e da mãe e a nossa função biológica enquanto pais e mães é dar continuidade à vida. Então, no limite, se eu conseguir olhar para essa essência, eu consigo ressignificar e tomar para mim a energia vital dos meus pais, essa energia biológica que vem do mundo animal, entre aspas, não é? Entre aspas não, é mesmo assim. Não é? Vem da nossa biologia humana e que me permite estar aqui. E eu tomando essa energia vital, eu posso ressignificar pode ser uma forma, não é? De ressignificar esse trauma original do pai ou da mãe, tomando essa energia vital deles e deixando essa outra parte que não é tão essencial para a minha vida, dizendo assim, são palavras muito, muito fortes e que vocês sabem que provavelmente já experienciaram, quando estamos num trabalho de grupo, dizer assim, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. E o que aconteceu não voltará a acontecer, e pelo menos da mesma maneira. Sim, mais difícil. Já te cortei. E mais difícil eu sobrevivi, eu vivo, né? Eu sobrevivi, eu estou vivo e eu agora, empoderado com a energia vital do meu pai e da minha mãe, decido fazer diferente, decido tomar decisões diferentes. Então, a partir desse ressignificar, eu próprio passei por isso, não é? Todos nós passamos por isso, porque nós tivemos que viver essas experiências para chegarmos também ao ponto em que estamos, não é? De uma forma ou de outra, e a Ana Cecília perguntava o que é normal. O que é normal para mim pode não ser normal para a Ana Cecília, para o Rinaldo, para a Manuela. Então, por isso eu falei no início, estou a falar de forma muito genérica. Porquê? Porque as questões específicas têm que ser abordadas e tratadas com a pessoa ao lado, não é? Com a pessoa ao lado a colocar-nos a sua questão específica e nós aí podemos olhar para os aspectos específicos que a representação cénica, que a representação familiar, que a constelação familiar nos proporciona, as informações que nos transmite a partir dessa representação. E daí o facto de, por exemplo, e nós percepcionamos as coisas de maneira diferente, não é? Nós podemos ter, por exemplo, uma vida familiar muito austera, muito severa, mas para nós isso pode ser considerado normal, como a Ana Cecília falava, mas para outra pessoa poderia ser uma coisa gravíssima, poderia ser um horror,
não é? E dessa forma, o significado dessas experiências para uma pessoa pode ser um trauma, para outra pessoa pode ser uma situação perfeitamente normal. Daí a necessidade de abordar especificamente as questões quando a pessoa está ao nosso lado. E acontece muito, e vocês também certamente já passaram por essa experiência, por vezes fazemos um trabalho de grupo com uma pessoa e vemos que a solução, que o trabalho aponta para uma solução, não é? E esse trabalho termina e começamos a trabalhar com outra pessoa logo a seguir e aparentemente a solução e a situação pode parecer semelhante, não é? Mas aparentemente a solução que era válida para a situação anterior, de repente para esta já não tem nada a ver. Já é um percurso e uma direção totalmente diferente e até podem parecer contraditórias, não é? Mas o que importa nesta situação é que o que é válido para a outra pessoa é válido só para ela, neste caso. E o que é válido para esta pessoa é válido só para esta. Sabendo nós que quem está ali, quando nós estamos a realizar este tipo de trabalho de grupo, não é? Estando todos envolvidos ali naquela dinâmica, também de alguma forma tem um bocadinho a ver connosco. Para não dizer que muitas vezes tem muito a ver connosco, não é? Não sei se respondi à tua questão, Ana Cecília, é que nós... Perfeitamente. Nós podemos... É que isto é um tema tão amplo que nós Claro. temos sempre tema. Sim. Pode falar, Ana, pode falar. Pode falar. Deixa eu fazer uma fala, então, depois eu passo para a Ana. Eu queria convidar as nossas convidadas a ficarem mais à vontade de ocupar esse espaço. Assim, claro que é bacana trazer as perguntas, mas eu estou com a impressão que vocês estão se sentindo talvez um pouco contidas. Fiquem muito à vontade, tá? Então, se você quiser, eu reajo à sua pergunta, Ana. Se você quiser falar você mesmo um pouco como a Manuela falou, fique à vontade. Posso falar ou você prefere falar, Ana? Pode falar. Então tá. Você levantou essa questão do normal, né? O Marco já mostrou, e eu concordo totalmente, que na constelação a gente vê que cada caso é um caso. Cada paciente, às vezes, cada cliente está num momento de vida. Às vezes, aquela pessoa que está ali nos procurando, geralmente tem um trauma, né? Pelo menos eu gosto de trabalhar nesse processo da constelação para ajudar a pessoa a ir onde ela tem dificuldade de ir sozinha. Né? Então, cada situação é uma situação. A gente busca sempre, mesmo a minha forma de trabalhar, ajudar a pessoa que trouxe a sua angústia a olhar para onde ela não está conseguindo olhar, a incluir aquela pessoa, aquele evento, aquela situação que nem está no plano da consciência dela. Muitas vezes ela faz terapia há 20 anos, ela compreende tudo racionalmente, mas às vezes tem um pulo do gato, tem uma situação que não está acessível pela razão, e a constelação pode ajudar ela a fazer esse trabalho. E não é à toa que ela não acessa isso, porque, como você falou, né, por que a pessoa muitas vezes prefere ficar no lugar de vítima? Porque, né, primeiro, ela está ali, tem um afeto no passado, que aquilo dá um conforto para ela. Né? Olhar para aquilo, às vezes, coloca ela em contato com aquele vazio existencial que todos nós temos. E, às vezes, enquanto ela está nesse lugar ali de vítima, aquilo ali, de alguma forma, também alimenta ela, no sentido de deixar de olhar com coragem, com dignidade, com um olhar de adulto, para esse vazio que todos nós temos, né? Mas eu queria responder, não deixar de falar essa questão do normal, né? Porque por mais que cada caso é um caso, quando você fala em normal, eu penso em norma. Sim. Né? E aí, assim, a norma, a gente, norma é algo que é social e que é igual para muitos. Então, de uma maneira geral, a gente tenta reagir. Mas eu tento acolher a questão da norma, pensando como as constelações trabalham, e ela me parece, no essencial, ela se conecta a uma norma que é um dos 10 mandamentos. Eu não tenho nenhuma relação com a questão religiosa, mas existe um mandamento ali que é honrar pai e mãe. Né? Eu acho que é esse o mandamento, né? Que estou dizendo aqui, me ocorreu quando você falou.
que é diferente de amar pai e mãe. Né? Honrar pai e mãe é você olhar para a sua origem, a meu ver, né? E por isso que essa é uma norma. É uma norma que eu acho que cabe, com todas as diversidades dos casos, é uma norma que me parece guiar a todos os seres humanos. É você olhar para a sua origem, para aquele lugar que você veio, olhar para ele e honrar aquela origem, pai e mãe. E honrar, eventualmente, a pessoa viveu uma situação tão traumática, tão dolorida, que ela pode até não conseguir amar aquela origem. E eu acho que está tudo certo. Né? Desde que ela consiga olhar para aquela origem, separar dali aquilo que ela teve de bom, nem que seja só a vida que chegou até ela pelos pais, né? E que ela consiga, a partir desse olhar, ainda que a pessoa não perdoe seus pais, ela precisa reconhecer que ela só existe graças a esse pai e a essa mãe. E, eventualmente, tudo que veio de traumático, de dolorido, está a serviço de algo, né? Não foi ao acaso. E provavelmente foram aquelas experiências que deram para essa pessoa também os recursos para que ela conseguisse seguir em frente, sobreviver e viver. Mas essa fala de honrar pai e mãe, que é diferente de simplesmente amar, quer dizer assim, eu amo meu pai, tá, eu amo minha mãe. Às vezes eu amo e não consigo me distanciar deles. Eu fico ali, eu fico cuidando deles, eu fico preocupado com eles. Esse amor é tão grande que ele às vezes me impede de fazer o passo que é o passo mais difícil, talvez. Não sei se é o mais difícil, porque muitas vezes olhar para os pais, né, vê-los, dependendo do trauma, também é muito difícil. Mas não é suficiente. Para mim, tão importante quando eu consegui, como a Manuela falou, né, da interrupção do caminho em relação à mãe e ao pai, é não só eu conseguir olhar para aquilo que foi interrompido, eu passo a passo, em pezinhos portugueses, eu consegui, né, andar até aquela situação da dor. Mas tão difícil e importante quanto isso é eu me despedir desse âmbito familiar para seguir a minha vida, o meu futuro, e não passa pelo normal. Passa pelo meu coração, passa pela minha intuição, passa por aquilo que, né, eu me conecto a partir da minha verdade. E que passa, por isso que eu gosto mais do lado honrar do que amar. Porque às vezes eu nem perdoo, mas eu consigo ver que dali veio a força, eu agradeço de coração, né? E sigo em frente, tendo essa força e essa gratidão por aquilo que houve de bom, e honro aquilo que me foi dado. Honro sendo feliz, honro fazendo bem. Se eu tenho filhos, eu vou ter um olhar para os filhos, pensando que essa vida me veio através dos meus pais. Se eu não tenho filhos, eu posso fazer isso numa escola, eu posso fazer isso com os meus vizinhos. Né? A vida está aí para a gente honrar a própria vida, e ela nos chega através dos pais. Desculpe se eu falei muito, mas queria passar para ouvir também, Manuela e Ana Cecília, fiquem à vontade. Se quiserem também falar pouco, vocês são convidadas. Convidadas nunca podem ser contrariadas. Obrigado. É verdade. Tem aqui uma questão que se calhar a Manuela pode dar-nos aqui o seu feedback, não é? Porque tem muito a ver com a nossa visão sistémica da constelação familiar. Ou outra questão que a Manuela queira abordar, não sei, fica à vontade, Manuela, fica tranquilo. Deixa a Ana falar, não, Marcos? Desculpa, só para a gente seguir a ordem. Pode ser, Manuela? A gente seguir a ordem da Ana, aí você fala e volta para o Marcos, a gente... Senão a Ana não vai falar, não sei que ela não queira. Ana, passa a palavra para ti, para você. Pois é, o Marcos subiu a pergunta, né? Isso, como identificar se o trauma é pessoal ou sistêmico? Não é? Eu peço ajuda de todos vocês, não é? Então, passando também, pegando um pouquinho do gancho do que o Rinaldo acabou de falar, não é? Essa escolha que a gente faz depois de honrar, né? De tomar esse pai, essa mãe, não é? Então, é a escolha que a gente vai fazer dali para frente, né? E
De novo, você pode voltar à pergunta, por favor? Isso, pessoal ou sistêmico. Então, agora, o Stephen House fala também, né, muito sobre a questão de tomar a responsabilidade, assumir responsabilidade, não é? Então, assim, a gente está, né, a gente faz parte de um sistema familiar, né, nós estamos vinculados a ele, né, então, assim, a história do nosso sistema, ela vai com a gente forever, né, ela está em nós, não é assim? Então, assim, e ela traz, né, como toda história, como todo tema, né, como toda, traz aí as suas características, a sua marca, né, as suas dores, os seus amores, as suas fraquezas, né, as suas possibilidades, as suas impossibilidades, não é? Então, eu não sei, o trauma, ele é pessoal e sistêmico? Dá para ser só pessoal? Dá para ser só sistêmico? Aí eu passo a palavra à Manuela. Então, Ana Cecília, vamos lá ver se eu dou conta, como vocês dizem. Tá. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo, quem teve antepassados, avós, por exemplo, na guerra, aqui na Europa, foi muito comum, mesmo os portugueses, apesar de não estarem da Primeira Guerra Mundial, não ter chegado aqui a Portugal, mas muitos dos homens portugueses foram para a França lutar e trazem traumas com eles. Isso é muito comum em cenários de guerra. E às vezes percebe-se que todos aqueles descendentes, às vezes já passado 3, 4 ou 5 gerações, ainda reverbera essa energia da guerra, do trauma de guerra. Eu dou um exemplo muito simples. Há um tempo atrás, eu estava numa meditação com taças tibetanas e gongos, e aqueles gongos, ao serem tocados, faz aquilo reverberar, aquele som que reverbera, e chega a uma determinada altura, já não se percebe muito bem as batidas, mas ouve-se aquele som de fundo que é um som muito, muito característico. E eu estava muito calma, muito serena, e de repente a imagem surge-me assim uma sensação de aflição, de vida ou morte, e a imagem que me vem são bombardeiros, são aviões bombardeiros. E aquilo foi tão claro para mim, se isto não é meu. Eu nunca estive num cenário de guerra. Isto de certeza pertence aos meus avós, porque eles estiveram lá os dois, o pai da minha mãe e o pai do meu pai. E então isto reverbera pelas gerações fora. Fica ali, tal como a epigenética nos prova hoje, estas emoções não resolvidas, não expressas, estes medos, vão caminhando pelos descendentes. E isto é muito, muito significativo, é muito palpável, muito sentido. E então foi uma coisa muito interessante. Eu que não gosto nada de aspirar a casa, por causa do ruído do aspirador, de repente dou por mim a aspirar a casa, muito calma e serena, em paz com o ruído do aspirador. Sim. E foi muito interessante. Portanto, eu fiz imediatamente o link a essa tomada de consciência, a essa emoção que veio, porque veio-me uma emoção muito forte, e ok, isto não é meu, era dos meus avós. E agora passo a palavra ao Marco ou ao Rinaldo. Sim, é muito interessante. É muito interessante essa experiência, porque essa experiência é muito ilustrativa, não é? Daquilo que nós sabemos do trabalho que se faz com a constelação familiar, que também tem muito a ver com meditação também, não é? Também é uma parte importante, não é? Se conseguirmos unir essas duas dimensões, o benefício ainda é maior. Mas identificar se o trauma é pessoal ou sistémico, eu gostava de trazer aqui, sim, rapidamente uma imagem. Todos nós temos uma família, não é? Ainda agora esta semana tive uma experiência com uma criança adotada e a questão dos pais adotivos, que surge com frequência
nestas dinâmicas com crianças que vivem com famílias adotivas. Todos nós temos um sistema familiar constituído por um pai e por uma mãe, depois pelos avós, não é? Depois pelos bisavós, trisavós e assim sucessivamente. E, naturalmente, que uma criança adotada, um ser humano, para estar vivo ao cimo deste planeta, tem que ter um pai e uma mãe. Quanto a isso, acho que todos estamos de acordo, não é? Independentemente desse pai e dessa mãe poderem acompanhá-lo no seu crescimento e no resto da sua vida. E o que acontece é que, fazendo parte do sistema, nós, de alguma forma, herdamos algumas coisas desses sistemas. E não é preciso ir à procura de evidências científicas. Nós podemos olhar, por exemplo, para os talentos. Por exemplo, os homens da minha família são muito hábeis no trabalho manual. E eu, sem grande esforço, tenho bastante habilidade para os trabalhos manuais. Para as coisas que às vezes são necessárias, fazer numa casa, uma reparação de uma coisa qualquer, de um armário, Então, esses talentos, se nós começarmos a olhar e a fazer perguntas dentro da nossa família, quem é que da nossa família, por exemplo, se tivermos essa curiosidade, por exemplo, tinha habilidade com as mãos? Há de haver alguém que vai dizer, olha, fulano, o teu avô ou o teu bisavô era, por exemplo, no meu caso, o meu avô era sapateiro, não é? Foi um homem que, quando foi trabalhar para a África, fez uma especialização na Alemanha e foi para a África construir próteses, não é? Dentro dessa profissão. Portanto, eram homens hábeis, não é? Com a mão. E depois eu começo a identificar outros homens na família com talento para os trabalhos manuais e outros talentos. Por exemplo, é sempre mais fácil dar o nosso próprio testemunho. Por exemplo, eu tenho alguma facilidade para idiomas. Eu aprendi pelo menos 2 idiomas com relativa facilidade, não é? Tal como a facilidade para aprender eu também posso olhar para a resistência para aprender. Também tem origens, não é? E eu, quando começo a olhar para estas dinâmicas, eu começo a perceber que se eu herdo talentos, não é? E se eu herdo resistências, por assim dizer, também posso herdar algumas outras coisas, como determinados sentimentos, não é? Determinados traumas, não é? Como falávamos há pouco, eu há pouco dava o exemplo que eu tenho alguma resistência a entrar em espaços fechados. Demorei muito tempo para conseguir perceber que esse medo vem do momento do parto e vem do facto da minha mãe, no meu nascimento, ter tido um parto muito longo, em que eu necessitei de muito tempo para nascer, já nasci cianótico, e essa experiência eu consegui, claro, naturalmente não sozinho, com outras pessoas experientes nessa área, levar esse medo até esse momento e ressignificá-lo. Agora podia surgir assim a pergunta, mas agora já não tem medo? O medo desapareceu? O medo não desapareceu, mas tornou-se muito menor e mais controlável. Porque eu agora consigo deparar-me com as situações e dizer a mim próprio, no meu diálogo interior, isto é uma situação a situação neste momento atual não tem qualquer tipo de perigo, consigo racionalizar e de alguma forma, quando eu racionalizo, se em alguns momentos o racionalizar não é bom porque me afasta das emoções, nestes momentos racionalizar é bom porque precisamente me afasta dessa emoção, desse sentimento de medo. E eu, ao racionalizar, consigo superar o obstáculo, não é? E, por exemplo, vou-vos dar, para não me adiantar muito e só para concluir, um exemplo engraçadíssimo que se passou comigo numa empresa onde eu trabalhei. No final de um dia de trabalho, eu vou ao banheiro, como se diz no Brasil, à casa de banho, não é? Como se diz aqui em Portugal. Entro no banheiro, que era um banheiro, como é que se diz, para várias pessoas, agora falta-me a palavra. Era um banheiro uma casa de banho com várias cabines e com um sítio para lavar as mãos. Eu entro, sem pensar, entrei, dirigi-me onde lavo as mãos, comecei a lavar as mãos e a porta bateu com força. E quando a porta bateu com força, um mecanismo da porta partiu e a porta imediatamente trancou. E eu então, quando faço o que tenho a fazer e vou sair, dou conta que estou fechado. E agora? O que é que eu faço? É claro que logo no princípio veio aquele pânico, aquela sensação de medo, mas
eu comecei a olhar ao meu redor e comecei a ver, não há aqui nada que me coloque a vida em risco, não tenho aqui perigo nenhum, eu só preciso de chamar a atenção que estou aqui dentro. Porque do lado de dentro eu não podia abrir a porta. Então, de alguma forma, eu consegui, tendo ressignificado esse momento anterior, estar mais no controle das minhas emoções naquele momento e poder superar aquele pânico para poder sair daquela situação. E eu aí lembrei-me que, por acaso, que nós sabemos que não existem acasos, não é? Naquele dia eu levei o telefone comigo, que normalmente nunca o fazia. Então eu tive a clareza de, espera, eu tenho o telefone comigo, vou telefonar, telefonei para a pessoa que chefiava o departamento naquela empresa, assim, olha, eu lamento imenso ligar para si, mas eu estou preso na casa de banho, por favor, venha soltar-me. E o meu diretor, nesse momento, acabámos por depois nos fartar de rir, porque ele disse, eu nunca esperava um telefonema seu por causa disto, não é? Mas a situação resolveu-se. Isto para dizer que a questão se o trauma é pessoal ou sistémico, é óbvio que nós temos esta questão que herdamos determinadas coisas, talentos, resistências e também sentimentos ou traumas de outras gerações que ficam de alguma forma gravados na nossa informação genética, e há experiências que comprovam isso, experiências em laboratório, enfim, não queria muito ir por aí, porque às vezes pode haver pessoas que fiquem chocadas com as experiências, mas que comprovam isso, basta procurar num motor de busca qualquer e procurar e encontra. Mas nós também contribuímos para isso. Ou seja, nós somos envolvidos por um movimento que vem de trás, que nos influencia, mas eu, com o meu comportamento, contribuo para isso. Então eu aqui posso ter aqui uma ideia de se alguma coisa é pessoal ou se é sistémica, no sentido de que vem de trás, não é? Do meu sistema. E eu, contribuindo para isso, eu posso fazer alguma coisa para ressignificar e para dar outro caminho, ou outro sentido, ou outro movimento. Não sei, acho que Rinaldo, sim. Foi alguém de fora que fez a pergunta, só para saber se foi esta questão foi uma das questões que a Ana Cecília nos colocou, mas nós temos aqui uma pergunta do nosso companheiro. Posso colocar aqui no ecrã? Eu acho importante reconhecer, e falando quem está fazendo a pergunta, né, para a gente saudar aí a participação. Temos aqui, eu vou colocar, ela vai tapar um bocadinho a imagem, mas não faz mal, Temos aqui a pergunta do nosso companheiro, o Fernando, que regularmente assiste e está connosco, e que primeiro começa por agradecer pela profundidade do tema e esta linda ligação pelo Atlântico entre as nossas duas pátrias, e que tem um sonho que essa ponte cada vez mais se amplie, pois no seu coração, no coração dele, ela é sempre presente. E já estamos a contribuir para isso, Fernando, e o Fernando já está a contribuir para isso também, participando connosco, que eu agradeço imenso, e creio que o Rinaldo também, e as nossas convidadas especiais também. E o Fernando faz assim uma pergunta, que é uma pergunta, vamos lá ver se nós conseguimos dar-lhe uma resposta boa. Pensando no trauma como uma marca no destino do indivíduo e uma experiência da sua família em direção ao mais, a uma força de superação. Como Bert Hellinger conduzia essa transformação? Qual a sua orientação no ressignificar dessa situação traumática? Não sei se queres comentar algo sobre isso, Rinaldo. Posso sim. Eu queria agradecer a participação do Fernando. O Fernando está no nosso radar aí de ser convidado para uma das próximas lives aqui, que ele está sempre participando, uma pessoa que vai colaborar com a gente internamente em breve. O Fernando fala de uma questão que tem a ver de olhar o trauma como um aprendizado, e eu vou falar dela, mas eu gostaria de só rapidamente abordar também a questão do trauma, se ele é pessoal ou sistêmico. Vocês já falaram, mas assim, eu trabalho nas escolas, e nas escolas, mais do que em qualquer outro lugar, a gente fala para as crianças, e a gente acredita nisso, e a gente vê, quando a criança bate, quando a criança não aprende, a criança não se parece com os pais, ela é os pais. Cada um de nós somos os nossos pais. Geneticamente, eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Então, eu diria que o trauma ele é pessoal ou sistêmico. Para mim, o trauma é pessoal, né, sempre, e é sistêmico sempre.
Né? Por quê? Porque, na verdade, se eu sou os meus pais, é muito possível que, né, que aqueles, né, que a gente, e esse processo do aprendizado que tem a ver com a pergunta já do Fernando, tem a ver, a meu ver, um pouco, né, por que a gente vive trauma? Por que a gente, nasce na favela do Rio de Janeiro, de um pai alcoólatra e uma mãe que é ausente? Por que no meu caso, eu nasci numa família com condição econômica melhor, mas com outros segredos e outras complicações que também tem um ônus, não sei se... Não dá para comparar, né? Família é sempre uma mistura de questões muito traumáticas, todas, eu brinco que mãe é tudo igual, família é tudo igual, muda só o endereço, porque tem sempre as duas coisas lá. Tem sempre trauma, tem sempre problemas, né? Quando eu digo para as professoras, olha, acredite no potencial dessa criança, porque se ela teve esse destino nessa família, dessa forma, é porque também ela tem os recursos para superar isso. Se ela está aqui na escola, é por causa desses recursos. E não adianta a gente ficar, né, com pena e tudo mais. Mas, voltando àquela reflexão, que eu acho uma reflexão muito rica, trauma é pessoal ou sistêmico? Né? Eu acho que olhar para o trauma como algo sistêmico pode ser algo que nos aumenta a imobilidade ou nos facilita a caminhar para o futuro. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas muito interessadas em identificar se esse trauma que eu vivo, se porque eu me aproximo sempre de pessoas agressivas, se porque eu não ganho dinheiro, se porque eu nunca sou empregado, nunca fico em minha empresa. Será que isso aí tem a ver com a questão sistêmica? Será que... Como se isso fosse diminuir a minha responsabilidade de lidar com essa questão. Ainda que eu conheça, identifique que está em lá, eu tenho um avô que foi muito agressivo, e se eu olhar para esse aspecto transgeracional, muito preocupado com essa justificativa, eu perco força. Por outro lado, se eu vejo que o meu pai é muito ausente, a minha mãe às vezes não me deu o carinho necessário, mas eu olho um pouco mais amplo para a vida desse pai e dessa mãe, e vejo as dificuldades que eles tiveram, as ausências que eles também tiveram em relação aos seus pais, às suas mães. Aí eu coloco essa questão transgeracional como um ativo a meu favor. Por quê? Porque eu consigo também ser um pouco mais solidário às dificuldades que os meus pais me deram, né, tiveram para me dar aquilo que eu gostaria. E aí eu consigo olhar melhor pelo meu trauma pessoal de não ter sido visto pela minha mãe aos 3 anos, ou ter sido agredido pelo meu pai quando ele bebia. Né? Eu uso esse aspecto transgeracional para ampliar o meu olhar em relação a ele. E aí eu consigo, com mais facilidade, tirar dele, tanto dele como do pai dele, do avô dele, a força necessária para eu fazer a minha parte, que é o que, se eu não me engano, a Ana falou, que é eu me responsabilizar pelo meu futuro. Né? Então, nesse sentido, a transgeração, essa questão, né, do trauma ser sistêmico, é um cuidado da gente olhar para ele, né, não tentando justificar a própria dificuldade de se responsabilizar pelo próprio futuro, porque os traumas, na verdade, são meio que pessoais, mas são também, a meu ver, sistêmicos. E o grande desafio é esse, né? Eu acho que a pergunta do Fernando é que o Bert falou, né? O Bert falou tantas coisas, em tantos livros, em tantos momentos diferentes, e ele mesmo dizia, eu disse isso no outro livro, mas agora eu já penso diferente. Então, cada um de nós, nesse lugar do constelador, a gente está vendo ali no nosso paciente, em cada caso, né, a gente ajudar o paciente, o cliente, a meu ver, em primeiro lugar, é identificar onde esse cliente não está conseguindo olhar, onde tem algo que está excluído no seu sistema, muitas vezes pai e mãe, mas não necessariamente só isso, mas, né, não precisamos ir lá na transgeração, né, lá nos transgeracionais, não, aqui mesmo, né? Pai, mãe, companheiro, companheira, filho, enfim, né, identificar aquilo que foi excluído e, com muito cuidado, resgatando aquela fala inicial do Marco, ajudar a fazer com que esse cliente, através dessas configurações que vão surgindo, com muita delicadeza, com muito cuidado, mostrar para esse cliente que, mesmo que de início ele não queira olhar para aquele trauma,
ou ele ou o seu representante, a gente fazer ali algumas movimentações para ajudá-lo a ver que ele, quando não quer olhar para o trauma, ele muitas vezes, ele ainda está conectado com aquele eu muito vulnerável, aquela criancinha de 3 anos de idade. E quando a gente coloca ali alguns elementos e mostra que essa pessoa não tem mais 3 anos de idade, ela tem 30, tem 40, ela já é um adulto, ela já tem uma caixa de ferramentas que talvez permita que ela consiga olhar para aquilo que antes ela não olhava. Aí consegue olhar, e aí perceber, consigo olhar, qual a emoção que vem? Tem tristeza, tem raiva. Acolher também a raiva, porque às vezes antes da tristeza vem uma raiva. A gente fez uma live, né, Marcos? Sentimentos primários, sentimentos secundários, às vezes vem a raiva, acolhe a raiva. Aí depois o que vem? Vem alguma coisa atrás da raiva, aí depois, às vezes, da raiva, vem a tristeza. E a raiva, né, ela tem pouca chance de dar movimento, porque a gente coloca no outro a responsabilidade pela imobilidade da gente. Na hora que a gente supera a raiva e vai para a tristeza, e sente a tristeza, a gente começa também a ter esse olhar mais amplo de viver aquilo que foi duro, aquilo que foi difícil. Se for possível, naquele momento, como a Manuela falou, a gente faz os passos, né, um de cada vez, da aproximação ali daquele evento, daquela situação que gerou aquele movimento interrompido em relação à mãe, em relação ao pai, né? Então, Fernando, quando você fala sobre aprendizagem, trauma, Hellinger, né? É um mundo de possibilidades, né? Mas, para mim, quando o Hellinger pauta todo o trabalho dele no não julgamento, é que esse é um ponto de partida para a gente olhar para aquilo que doeu, principalmente em relação aos nossos pais, não num lugar de vítima, mas num lugar de aprendizagem, de humildade, daquilo foi o que foi possível, para depois, quem sabe, conseguir se virar, seguir adiante. Passa a bola. Sobretudo é uma postura que tu utilizas muito no teu trabalho, não é, Rinaldo, que é a postura do não julgamento. E essa postura ela é fundamental para nós em qualquer momento da nossa vida, quer na nossa vida profissional, quer na nossa vida pessoal, e é uma postura que neste trabalho é muito importante. É muito importante a atitude que nós temos quando realizamos este trabalho. É importante procurar estarmos munidos de uma grande humanidade, manifestar essa grande humanidade. E isso não impede que nós tenhamos um conhecimento, sejamos especialistas, não é? E que procuremos aprofundar cada vez mais e sermos cada vez mais conhecedores e experientes. Mas não deixar que esse conhecimento técnico, específico, especializado, se sobreponha à humanidade. E sobretudo porque nós sabemos que aceitar o passado, ainda que ele tenha coisas graves, é fundamental. Quando nós queremos, nós ou o cliente que nos chega, quer, vou utilizar assim uma palavra que até pode parecer feia, mas quer enterrar o passado, não é? Isso não resolve, porque o que nós queremos enterrar, não é? O que nós queremos fazer desaparecer, cresce, e cresce cada vez mais, até que seja impossível deixar de ser visto, não é? Então, a grande coragem é estar disponível para olhar, estar disponível para ver, não é? Já é metade do caminho, não é, Manuela? Já é metade do caminho, não é, Ana? Estarmos disponíveis para ver. Isso já ajuda muito. Sendo que o objetivo é sair da confusão para a clareza, não é? E muitas vezes estar disponível para ver já ajuda muito. Sair da complexidade para ir para a simplicidade, não é? Sair daquilo que está fragmentado e espalhado para a integração. E isso já nos dá um grande avanço e uma grande possibilidade de nós irmos para o mais e irmos colocar-nos no movimento de construir a nossa vida, ao invés de vivermos presos a cristalizados nesses momentos do passado. Bom, eu queria dizer-vos que já estamos com 1h20 e que, se acharem bem, não sei se... deixem-me só ver, temos aqui mais um comentário. O comentário da nossa querida amiga Simona Rojo, que nos diz assim: muito bom, amigos, parabéns.
É uma honra receber Verdade. um comentário da Simone, uma querida amiga, amiga do coração, e um beijo muito grande, um beijinho, como eu sei que os meus amigos brasileiros gostam de ouvir os portugueses dizer assim, um beijinho grande. Não é? Um beijinho é assim uma coisa pequenina, não é? Mas grande. Um beijinho muito grande para a Simone e para todos que nos escutam e que nos veem. É um sentimento de gratidão muito grande poder partilhar este momento convosco. E saber que estamos a ser vistos e ouvidos por tantas pessoas. E vai ficar gravado, não é? O vídeo fica gravado nas plataformas em que está a ser transmitido. Portanto, quem quiser ver mais tarde quem não pôde assistir do princípio e quiser ver mais tarde, vai ter essa possibilidade, porque fica gravado quer na minha página, quer na do Rinaldo, e a Ana Cecília e a Manuela, se quiserem, podem também colocar nas suas páginas. E assim demos este pontapé de saída, e com a Ana Cecília e com a Manuela, não é? Que é o vosso grito de Ipiranga, não é? Das lives nas plataformas das redes sociais. É verdade. Obrigada, Marco, e obrigada, Rinaldo, pelo vosso convite e pela companhia também da Ana Cecília, por esta parceria. Muito obrigada a todos. E agora fico a aguardar. Marco, Sim. Marco, eu queria deixar tanto a Manuela quanto a Ana Cecília também, se quiserem falar um pouquinho sobre essa pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente já está encaminhando para o final, já vai ser uma falha, eu acho que final, né, Marco, de todos nós 4. Marco talvez encerre lá por último, mas fiquem à vontade se também quiserem reagir aí a alguma coisa. Estamos juntos, temos um tempinho ainda, só nesse sentido. Eu quero agradecer também, como a Manuela, né, o convite, a alegria de estar aqui com vocês, né, a Leimar, não é? Todos os nossos irmãos portugueses aí também, né? E deixar aqui também, né, refletindo um pouco também na palavra que traz a live, trauma, sintoma, não é? A gente olhar também essa palavrinha sintoma, ela traz no comecinho dela a palavrinha sim, né? Então, que nós possamos dizer sim, né? Sim ao sintoma, com cautela, com calma, né? Com orientação, com amor, não é? Com respeito, não é isso? E que o sintoma se faça assim presente, né? Para todas as pessoas que estejam abertas a dizer esse sim e olhar com carinho e reorganizar-se, né? E seguir a vida adiante, tá bom? Muito obrigada, de todo o coração. Muito obrigado, Ana. Força, Manuela. Muito obrigada, Ana. Gostei tanto de te ouvir. De ouvir o teu sim. Gostei muito. Muito obrigada por esse sim, por trazeres esse sim aqui para a nossa live. E deixo esse sim aqui em letras muito grandes, que nós dizemos aqui em letras garrafais, aqui em neon, na nossa live. Obrigada, Ana Cecília. Já está aí. Sim. Força, Rinaldo. Comigo, Sim. Gente, obrigado demais aí pela presença. Peço desculpa aí pela precariedade hoje aqui. Eu estou fora de casa e aí estou aqui. Felizmente deu para ficar até o final. Fiquei com medo de não ter final suficiente, mas deu. E a primeira live que nós fizemos era só de homens, né? Então, quando eu e Marcos pensamos em ampliar o espaço dessa aqui, eu falei, não, vamos chamar duas mulheres, poxa, temos que integrar. Manuela! Existem os espaços só de homens, existem os espaços só de mulheres, mas me agrada muito também a gente poder dialogar como seres humanos, né? Para além das diferenças, para além das individualidades. Eu queria registrar aqui a minha alegria de saber que a Simone Arrojo passou por aqui, é uma professora, é uma comunicadora, uma pessoa que tem muito a nos ensinar e compartilhar. É uma maravilha essa coisa, quando eu comecei falando das redes sociais, né? A gente poder estar, eu no Rio, Marco em Lisboa, Manuela no Porto, eu não sabia. Eu estive ano passado em Portugal para lançar meu livro, que o Marco prefaciou. E aí eu fui ao Porto, porque minha prima Liliana mora no Porto, fiquei uns 3 dias no Porto, uma cidade adorável. Na próxima tem
Da próxima tenho que também quero saber. Com Tomarmos um certeza. café juntos. Manuela, temos que levar o Rinaldo a comer uma francesinha. Boa, fica prometido. Com muita gente a confirmar, fica prometido, como testemunho. Bom. Eu me sinto muito feliz, porque imagina se eu tivesse adiado alguns meses o lançamento desse livro em Portugal. Fiz uma viagem de presente de 15 anos do meu filho também, então fui eu e ele, 2 homens, ficamos 3 semanas pela Europa, mochila nas costas, indo para o albergue. Foi uma viagem maravilhosa, e quando eu vejo que no ano seguinte houve essa pandemia e que isolou todo mundo, cada um no seu país e no seu quadrado, essas lives são oportunidades da gente estar junto, né? Porque no fundo, eu comentei hoje, somos todos primos uns mais próximos, outros mais distantes, mas nós aqui no Brasil somos todos um pouco portugueses e sei que a gente tem esse laço de muito afeto e, enfim, Marcos, queria agradecer especialmente a você também, que é o produtor aí desse trabalho, né? Que é um incentivador, e seguimos juntos. Foi um dia de muita troca, de muita aprendizagem. Eu me sinto muito fortalecido para a gente fazer essas conversas uma vez por mês, a gente manter esse formato de trazer convidados, que eu acho que fica mais divertido. Um abraço aí a todos. Sem dúvida, muito obrigado à Ana Cecília, muito obrigado à Manuela, muito obrigado ao Rinaldo, que é quando ele me convidou para fazer o prefácio do livro dele, eu fiz um prefácio, foi um prefácio pequeno, mas eu lembro-me de uma frase que eu escrevi lá, que o Rinaldo é um homem digno, e eu cada vez mais acredito nisso, que o Rinaldo é um homem digno e é um homem que vale a pena admirar, do ponto de vista da sua postura, da forma como ele encara a vida, como ele trata do seu filho, e mais uma vez para mim é um prazer ter o Rinaldo como um dos meus grandes amigos dos últimos anos. Queria também, então, só para terminar, agradecer a algumas pessoas que nos mandaram ou que nos cumprimentaram, como o caso da Maria João Aguiar Martins, da Mércia Silva, da Camila Hermel, a Zélia Bonito, a Maria Helena Marques, a Sara Almeida, a Sara Sousa Ribeiro Almeida, que está aqui noutra divisão da nossa casa, também nos cumprimentou. O Fernando que está sempre connosco com as suas questões e que nos acompanha, a nossa querida amiga Simone, a Eduarda Oliveira, a Antónia, deixa-me ver se eu consigo ver aqui, a Antónia Peralta e a Yolanda Ferreira, que nos deixaram aqui comentários ou cumprimentos. A todos, muito obrigado, a todos que nos viram e que nos ouviram, muito obrigado e, sobretudo, muito obrigado a vocês os três. E para mim foi mais um dia maravilhoso podermos estar aqui os 4 a conversar sobre este tema tão importante e tão interessante, e que nós esperamos que tenha contribuído para esclarecer alguma coisa e que algumas pessoas possam ter beneficiado com isso. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Até breve. Anunciamos, em breve anunciamos a próxima. Isso.